Boa noite, que Deus abençoe sua vida, que alegria nós estarmos aqui. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens baseada nesse recorte de tempo em que nós estamos, que conta a partir da ressurreição de Jesus até a sua ascensão, e os encontros que ele teve ao longo desse período. Encontros que foram marcados por uma palavra muito comum nos nossos dias, que é a palavra dúvida. A palavra dúvida, ela de fato se manifesta na nossa vida. Na semana passada, nós falamos sobre a dúvida de Tomé. E a dúvida de Tomé foi uma dúvida um tanto quanto que intelectual. Tomé, ele era um camarada extremamente cartesiano, matemático. Ele era um cara assim que precisava de evidências muito claras. Ele era alguém que caminhava de maneira muito metódica. E quando a gente olha à luz dos evangelhos, toda a trajetória de Tomé, isso fica muito claro. Então, quando Tomé fala, olha, eu não vou crer de modo nenhum se eu não tocar nas suas feridas, a gente viu ali que, de fato, Tomé não é que ele era um homem sem fé, mas ele era alguém que precisava efetivamente ver aquilo ali para que pudesse crer. E nós percebemos e vimos na semana passada que a dúvida de Tomé é, de fato, muitas vezes a nossa dúvida também. A gente precisa de evidências e muitas vezes nós ancoramos a nossa crença em evidências. Mas entenda, existem momentos que a gente precisa caminhar mesmo sem evidência nenhuma. Hoje, nós já vamos nos debruçar sobre uma outra história. Nós vamos ver aqui um encontro de Jesus com discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Eles estavam deixando Jerusalém, o lugar em que tudo aconteceu, e agora, com a morte de Jesus, eles estão completamente tomados de uma desesperança, e o coração deles é marcado por uma crise existencial profunda. Então, diferentemente da crise de Tomé, que era uma crise intelectual, a gente tem agora aqui dois homens que caminhavam com o peso de uma crise existencial. Se você olhar lá, e a gente vai ler o texto aqui, eles vão dizer, olha, nós esperávamos. Então, eles mostram aqui uma frustração. Você vai ver isso com muita propriedade hoje aqui, mas eles tinham uma frustração. Poxa, a gente tinha uma expectativa com Jesus, e essa expectativa não foi atendida, e nós nos vemos completamente sem chão agora. Não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos, não sabemos por que estamos aqui. E essa é, de fato, a dúvida de muita gente hoje. São pessoas que não têm dúvida de se Deus existe. Não, isso está muito bem resolvido para elas. Deus existe. Mas a dúvida é, se Ele existe, por que isso tem acontecido comigo? Se Deus existe, por que a minha história tomou esse rumo? Por que a minha vida tomou essa direção? Poxa, por que Deus não fez aquilo que eu esperava? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, irmãos, porque muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente acha que tudo será muito hermético, que as coisas... Sabe jogo de Lego? O Lego era um dos brinquedos que eu mais gostava quando eu era criança. Eu nunca conseguia montar do jeito que estava lá no desenho, eu sempre dava um outro rumo ao desenho, né? Mas é interessante porque, às vezes, as coisas não se encaixam na nossa vida e a gente acha que Deus se esqueceu da gente, de que Deus não está do nosso lado, de que nós fomos esquecidos, abandonados. Só que é maravilhoso a gente entender que, diante das crises da nossa existência, Deus ele se faz presente. Deus se coloca ao nosso lado. Jesus vem ao nosso encontro. E eu quero convidar você a ler esse texto hoje comigo. Abre sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Eu quero que você
leia esse texto, tentando imaginar o que está acontecendo aqui. O cenário, só para você entender, eram discípulos que estavam saindo do epicentro da história, que era Jerusalém, estavam abandonando Jerusalém, porque para eles Jerusalém perdeu sentido. Jesus morreu, não ressuscitou, eles não tinham a total certeza disso, e eles agora estavam caminhando, voltando para Emaús. E aí olha o que acontece, Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já esse é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Você imagina, Jesus já havia ressuscitado e esses 2 homens não sabiam de nada disso. E há um detalhe muito interessante descrito aqui no versículo 13, que eles estão agora saindo de Jerusalém, indo para um lugar chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Era uma caminhada. Cabeça baixa, coração pesado, falta de perspectiva em relação ao futuro, a desesperança que tomou o coração e a perspectiva de uma vida plena com Cristo agora era marcada pelo Calvário, pela morte, pela brutalidade, pelo massacre. É importante a gente entender uma questão muito séria aqui,
Quem eram aqueles dois homens? Nós não temos muitos detalhes a respeito deles, mas é importante a gente entender que eles eram discípulos, eles eram pessoas que criam em Jesus, e eles entregaram a vida deles ao Messias. Eles estavam com Cristo. Só que agora, eles estão indo embora. Isso é muito significativo para nós, isso é muito importante nessa história, porque sair de Jerusalém, naquele momento, era sair do centro daquela história de redenção, era deixar para trás e falar, essa é uma página virada na nossa vida, era voltar para casa sem entender absolutamente nada, e como eu disse, sem nenhuma perspectiva de futuro. O versículo 21 é uma frase que revela muito do sentimento daqueles homens. Nós esperávamos que ele é quem havia de redimir Israel. 3 palavras interessantes aqui, importantes. Nós. Era uma expectativa pessoal que eles tinham. Eles olhavam para Jesus e projetaram nele uma expectativa. Eles ainda falam assim, nós esperávamos, ou seja, está apontando aqui para algo no passado, né? Em outras palavras, a nossa esperança morreu, o sonho acabou, não tem mais sentido a gente ficar aqui. Você olhar aqui na língua portuguesa, essa palavra está no verbo, o verbo está no imperfeito, ou seja, é algo que durava, mas que não dura mais, que não existe mais, que não permanece mais. E eles ainda dizem assim, a nossa expectativa é que ele fosse redimir Israel. Então, há uma nuance aqui, tanto quanto que interessante, porque era uma expectativa política, era uma expectativa imediata. Em outras palavras, é como se eles quisessem que o Messias acabasse com o poderio de Roma, é como que se eles esperassem por um Messias que fosse equalizar, resolver, equacionar os problemas da sociedade. Eles tinham um tipo de expectativa, e que, ao olhar para o que aconteceu com Jesus, essas expectativas não foram atendidas. Em outras palavras, eles esperavam um Messias forte, vitorioso, e o que eles viram? Um Messias crucificado. Eles esperavam por um grande libertador político, mas encontraram um salvador espiritual. Ou seja, perceba a discrepância. E aí a gente se depara com um problema desse texto. Porque a Bíblia não vai mostrar para nós que aqueles dois homens eram maus discípulos. Note, isso não é destacado em momento algum no texto. Só que o texto ele vai mostrar algo um pouco além. É que a fé deles entrou em crise não foi porque faltaram evidências, mas porque a realidade dos fatos não atendeu às expectativas que eles criaram. E é exatamente por isso que agora eles caminhavam para Emaús. Emaús não era apenas um destino geográfico. Emaús era uma rota de fuga. Emaús era o lugar da desesperança. Emaús era a cidade da frustração para eles. Representa um lugar onde eles não precisavam ter mais tanta fé. Em Jerusalém, sim. Aonde o cerco estava armado, sim. Mas em Emaús, não. Emaús era o lugar onde a gente tenta esquecer o que aconteceu. Emaús é o lugar onde eu posso dizer assim, quer saber, aqui eu fico mais em paz, eu consigo administrar melhor essa dor. E aí, é nesse momento que a gente tem um detalhe no texto. Lá no versículo 16, o texto vai dizer assim, os olhos deles, porém, foram impedidos de o reconhecer. Jesus se coloca ao lado deles naquela caminhada. Jesus se apresenta, Jesus está ali,
naquela caminhada de frustração, onde eles estão procurando agora um lugar mais cômodo, um lugar mais funcional para o momento em que eles estavam. E note bem, às vezes é exatamente isso que a gente experimenta, quando as nossas expectativas não são alcançadas. A gente sai de cena, a gente vai para um lugar mais confortável, onde a gente consegue administrar melhor a nossa dor. Só que o texto diz que Jesus estava com eles, porém, os olhos deles foram impedidos de o reconhecer. E aqui é que está o problema central desse texto. Um coração que foi ferido pelas circunstâncias, que agora não consegue mais reconhecer a presença de Jesus do seu lado. Perceba, muitas vezes essa é a nossa experiência. As circunstâncias, às vezes elas fogem do nosso controle, e para que a gente tente administrar as circunstâncias, nós começamos a olhar para a vida com um certo ceticismo. A gente já não tem mais expectativa de mudanças. A gente não tem mais a expectativa de que Deus responda às nossas orações. A gente não espera mais grandes coisas de Deus. A gente já não espera mais por mudanças profundas, significativas e verdadeiras. É como se a gente decidisse tocar a fé no automático, se colocando em Emaús, um lugar de descanso, um lugar onde a gente não precisa mais tanto caminhar e viver pela fé, um lugar onde a gente pode se eximir do confronto e olhar para as nossas dores de fato e de verdade. E aí, a gente vem aqui para a nossa realidade. Porque muitas vezes a vida, ela desmonta. E aí entendo o que eu quero dizer aqui, por favor. Muitas vezes a vida desmonta a nossa teologia. Muitas vezes parece que a vida vira o nosso coração com a nossa biblioteca de cabeça para baixo e faz tudo sair do lugar. Tudo perder o rumo. E a dúvida não é: será que Deus existe? Mas a dúvida que vem no nosso coração é: por quê? Por que eu estou vivendo tudo isso? E mais, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E mais, e por que há tanto tempo eu convivo com isso? Por que há tanto tempo esse problema não é resolvido? E no fundo, a frase do nosso coração é a mesma frase que se ouvia naquele caminho para Emaús: Senhor, eu esperava outra coisa. Eu não esperava isso. E as expectativas, elas são quebradas na nossa vida. A gente esperava um casamento diferente, uma carreira mais gratificante, a permanência de pessoas que a gente tanto ama para sempre ao nosso lado. A gente esperava que as coisas não saíssem do lugar, menos dor, menos solidão, menos confusão. E aí, a dor emerge, ela ganha lugar. E a gente diz: quer saber? Eu vou para Emaús, porque lá eu não preciso de confronto. Lá é o lugar da minha omissão. Lá é o lugar onde eu posso viver menos pela fé. E aí, a gente sai de Jerusalém, que representava o epicentro de uma fé ativa, e a gente caminha para Emaús, que é o lugar onde a fé exige menos. E aí, o nosso coração já não arde mais, a gente já não tem mais tanta expectativa, e a gente permanece com um sorriso, mas um sorriso cansado, um coração blasé, uma fé que não frutifica. E Jesus, para a gente, parece que Jesus não caminha mais do nosso lado. Parece que Jesus ficou com o seu corpo em Jerusalém. A realidade de Emaús é a realidade, infelizmente, de muitas pessoas hoje. E aí, a gente olha para esse texto.
a gente se depara com essa história. Porque entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, essa história é a história de gente como eu e você. De gente que vive com dilemas, com problemas. E eu preciso que você entenda de fato e de verdade que a fé em Jesus, ela não é uma fé que será vivida para homens e mulheres que vivem num tipo de prateleira espiritual. Não, não, não. A fé em Cristo Jesus é para a gente que está pisando no chão da fábrica, vivendo dia a dia, na sua correria, nos seus dilemas, nos seus problemas. E sim, Jesus, ele se coloca do nosso lado. E aqui vem a cena mais linda desse texto, lá no versículo 24. Porque Jesus, ele poderia ter ficado silenciosamente ali. Mas nesse capítulo 24, a gente vê um Jesus que se coloca presente. Jesus não está omisso. Jesus se faz presente. E é lindo o que acontece, o versículo de número 15 vai mostrar isso para nós. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus ele se aproxima. É lindo perceber que o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Isso mostra para a gente algo muito poderoso, muito rico aqui. É que Jesus é quem dá o primeiro passo. É Jesus quem toma a iniciativa. É que Jesus nunca se esquece de nós quando as crises existenciais tiram o nosso chão. Jesus, ele se coloca ao lado. Não são eles que estão indo até Jesus. É Jesus que vai ao encontro deles. E perceba, qual é o caminho que Jesus se coloca? Isso aqui é fantástico para mim. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é profundo demais, gente. Qual é o caminho que Jesus se coloca? No caminho errado que os discípulos fizeram a opção. Jesus entra no caminho errado dos discípulos. Sem bronca, sem interrogatório, sem colocar ninguém na parede. Jesus não tem um sermão inicial, uma chancelada para dar ali. Não, não, não. E isso mostra a graça dele em ação. Porque ele nos encontra no caminho errado, no ritmo lento da nossa vida, nos passos trôpegos que muitas vezes a gente dá com o nosso coração pesado. E sabe o que ele faz? Ele caminha junto da gente. Sim, Jesus caminha junto. E é lindo o que acontece aqui em segundo lugar, porque ele pergunta. Jesus puxa assunto. E no versículo 17 ele diz, sobre o que vocês têm conversado aí pelo caminho? E no versículo 19 ele fala, o que aconteceu? Jesus queria que eles pudessem verbalizar a dor. Jesus estava puxando do coração deles o sentimento que causava tanta instabilidade, tanta falta de perspectiva em relação ao futuro, porque era preciso que eles mesmos pudessem ouvir o que se passava no coração deles. Deixa eu abrir um parênteses. Às vezes, nós não conseguimos verbalizar o que o nosso coração grita. E a gente precisa de ajuda para a gente conseguir puxar para fora aquilo que está aqui dentro. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus pergunta, o que aconteceu? Sobre o que vocês estão conversando. E, gente, é lindo, porque era o momento de começar a tratar o coração. E aqui está um princípio muito lindo do texto, porque Jesus, ele nunca trata um coração que ele não escutou primeiro. Jesus, ele escuta. Jesus, ele conhece as nossas dores, os nossos dilemas. Jesus, ele quer ouvir de mim, de você, aquilo que tenta muitas vezes tirar a nossa paz. Eu preciso perguntar a você, você tem falado com Deus? Talvez você diga assim, pastor, eu oro. Tá, mas espera aí, eu gosto de dar um exemplo, talvez eu já tenha dado esse exemplo aqui. Mas eu queria que você imaginasse a seguinte cena, você mora numa casa, e ao lado da sua casa tem uma outra casa.
E todo dia de manhã, quando você sai para o trabalho, o seu vizinho já está no portão dele, sentado numa cadeirinha, e você passa todos os dias por ele e fala, bom dia. E ele fala, bom dia, vai chover hoje, hein? E você passa por ele no dia seguinte, e ele fala, bom dia. E ele diz, acho que vai chover hoje, hein? E aí você imagina, uma semana, um mês, um ano, todo dia o camarada falando a mesma coisa. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, esse meu vizinho é maluco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes isso é um retrato das nossas orações. Porque às vezes, numa desculpa de reverência, a gente trata Deus como se Ele fosse alguém muito distante de nós, que não nos conhecesse. E a gente fala com Deus por pura formalidade, e as nossas orações são as mesmas. Parece que não tem vida, porque não expressam o que passa no profundo do nosso coração. Eu queria perguntar de novo, você tem falado com Deus? Você tem colocado para fora aquilo que está no lugar e aquilo que não está no lugar na sua vida? Você tem reconhecido a mão dEle, a graça dEle, o favor dEle, naquilo que tem dado certo? E reconhecido o sustento dEle, mesmo naquilo que hoje não faz sentido para você? É lindo o que acontece aqui agora, porque além de perguntar, em terceiro lugar, Jesus ele abre as Escrituras. O versículo 25 a 27 vai dizer assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Gente, isso aqui é o ponto central do texto, porque Jesus ele não começa falando da ressurreição, ele fala da palavra. Ele discorre a respeito da palavra. E o que Jesus está querendo dizer aqui em essência? Que o problema não é o que aconteceu, mas é como nós interpretamos aquilo que aconteceu. E esse é o grande dilema da nossa vida, porque às vezes a gente vê algo que sai do lugar, e a gente só consegue ver algo que saiu do lugar. Mas a gente não consegue ter uma visão da grande história. Da grande história de redenção que Deus está realizando na sua vida. Sim, há uma grande história acontecendo na sua história. Sim, eu sei, assim como na minha vida, coisas que saíram do lugar, coisas inesperadas, coisas que, se eu olhar humanamente falando, são frustrantes, são profundamente entristecedoras. Mas eu preciso entender que há uma grande história na minha história. E há uma história de redenção, onde Deus, na figura de Cristo, tem se colocado ao meu lado, caminhando comigo, mesmo nos momentos em que tudo parece sair do lugar. Eu sei que eu não estou sozinho. Jesus lê a palavra. E ele faz isso, sabe para quê? Para que aqueles 2 discípulos pudessem entender, no cômputo geral, que a cruz não foi um erro, a cruz foi o plano. Que o sofrimento de Cristo não vai contradizer a Deus, muito pelo contrário. O sofrimento de Cristo vai cumprir aquilo que Deus disse lá atrás que aconteceria, e que o túmulo de Jesus não é o final da história, muito pelo contrário, é a porta da ressurreição. E aí, veja o que acontece agora no coração deles quando a palavra é aberta. Versículo 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Gente, a palavra fez com que o coração deles começasse a arder. Isso acontece não é porque as coisas foram resolvidas de maneira imediata, mas porque algo começou a fazer sentido, algo começou a ser reordenado no coração deles. Sim, a palavra
reordenou o caos. A palavra, ela começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí, em quarto e último lugar, ao se aproximar deles, Jesus se revela na comunhão. É lindo o que o texto vai mostrar aqui nos versículos 30 e 31. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Gente, a palavra aqueceu o coração, mas a comunhão abriu os olhos. A palavra aqueceu o coração, mas a comunhão com Jesus fez com que as escamas da crise caíssem, fossem retiradas dos olhos deles. E eu preciso que você entenda dessas duas verdades. Sim, você precisa da palavra, porque palavra sem comunhão se esfria. Mas você também precisa de comunhão, porque comunhão sem palavra engana a gente. São duas coisas que a igreja precisa. É por isso que a gente precisa entender o nosso grande lugar na comunidade dos discípulos. É por isso que a gente não pode desprezar esse tempo, porque entenda, se hoje você tivesse ficado em casa, você não estaria sendo confrontado com essa palavra de graça e de amor de Deus por você. E é quando o pão é partido, eles constatam a verdade. Jesus esteve conosco o tempo todo. Nós não estávamos sozinhos. Eu preciso dizer a você algumas verdades, e com isso eu quero terminar essa mensagem. À luz de tudo isso que nós vimos aqui, à luz dessa história, desse encontro de Jesus com esses dois homens que viviam uma grande crise existencial, é preciso que você e eu entendamos algumas verdades muito importantes. A primeira delas é que você e eu, nós precisamos confiar no caráter de Cristo acima das circunstâncias da nossa vida. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu não entendo tudo. Eu sei que você também não. E está tudo bem. Porque nós não precisamos entender tudo. O que a gente precisa entender é algo mais profundo. A gente precisa entender quem Jesus é. A gente precisa confiar no caráter dele. Nós precisamos nos agarrar ao Cristo que nós conhecemos quando os capítulos da nossa vida estão sendo escritos e a gente não entende ainda. Fé madura, ela não vai dizer, eu entendo. A fé madura, ela vai dizer, eu confio naquele que verdadeiramente entende. Em segundo lugar, se volte para a palavra. Mesmo quando você não sentir nada. Mesmo quando você não entender. E aí, presta muita atenção na sequência que o texto vai mostrar para a gente. O coração deles ardeu enquanto Jesus explicava. Não antes. Não aconteceu antes isso. Isso aconteceu durante. Durante Jesus ler o texto, ler a palavra, o coração ardia. Gente, abra a Bíblia. Leia a palavra. Conheça a palavra. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um doutor em Bíblia, não é isso. Eu estou dizendo a você que você precisa ter a palavra viva no seu coração. Há um tempo atrás eu estava em Campinas, na sede da LPC, A Luz para o Caminho. E eu encontrei um dos pastores que eu mais admiro, o reverendo Jeremias Pereira. E quando a gente se viu, a gente fez uma festa ali. E eu perguntei para ele um negócio, eu falei assim, pastor, me conta um negócio aqui. Como é que é esse negócio? Porque o senhor está aqui agora de manhã, gravando, de noite o senhor vai estar não sei aonde, pregando, amanhã de manhã o senhor vai estar em outro lugar, à noite em outro. Como é que o senhor faz para
pregar tanto assim. E ele falou para mim assim: André, eu leio em média 40 capítulos da Bíblia por dia. Eu falei: rapaz, que é isso? Aí ele falou: não, mas calma, porque eu fiz exatamente essa cara que você fez agora. Ele falou: não, mas eu já li a Bíblia várias vezes. Eu faço uma leitura dinâmica, eu vou meio que passando o olhar pelo texto, eu vou me lembrando das histórias. E eu leio muito rapidamente, eu faço essa leitura dinâmica, porque eu preciso que essa palavra fique viva no meu coração. Deixa eu dizer uma coisa. A gente precisa ter mais clareza acerca de quem Deus é. E Deus, ele se revela a nós por meio da sua palavra. Deus se revela a nós não é por meio dos nossos achismos. Sim, e entenda, nós podemos produzir um pensar teológico, ou seja, fundamentado na palavra. Mas ele não pode ser fundamentado, e a nossa fé não pode ser fundamentada nos nossos achismos. A nossa fé, ela precisa ser articulada, fundamentada, enraizada na revelação de Deus para nós, para que eu e você não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Para que em qualquer crise, a gente perca o norte, perca o rumo. Abra a Bíblia, venha ao culto, participe da igreja. Ouça aquilo que Deus fala com você. E aí, em terceiro lugar, mantenha a chama da comunhão acesa. Você está vendo como a resposta está aqui em coisas que são tão elementares? Olha de novo o texto. Foi à mesa que os olhos se abriram. Foi estando ali ao redor da mesa que as escamas caíram dos olhos. Foi no partir do pão que eles viram Jesus. E, gente, isso tem um recado muito forte para nós. É que são nesses momentos que a fé reacende. Em quarto e último lugar, reinterprete a sua dor à luz do Evangelho. Reinterprete o seu dilema à luz do Evangelho. Porque quando a gente olha para a cruz, e esse foi o problema daqueles 2 discípulos, eles entenderam que a cruz foi o fim, mas não. A cruz, na grande história da redenção, era o quê? O centro do plano, o ápice do plano. O plano culminava ali, naquela cruz. E, gente, o que isso significa para mim e para você? É que muitas vezes aquilo que a gente chama de fim, de final da história, pode ser muitas vezes o momento em que Deus quer trabalhar uma verdade, uma realidade muito profunda no nosso coração, dando a nós um claro entendimento de que, de fato e de verdade, nós não estamos sozinhos. Jesus se colocou ao nosso lado, nós que até então não conseguíamos perceber. Qual é a sua dor? Qual é o seu dilema? O que saiu do lugar? O que não faz sentido para você? Coloque isso diante do Senhor e peça para que Ele te mostre a verdade, para que você entenda qual o lugar disso na grande história da redenção da sua vida, para que você entenda que sim, de fato e de verdade, Deus está realizando um plano, e a vontade dEle é perfeita, é boa, é agradável. Sabe, você não está caminhando numa trilha abandonada. Cada passo que você dá está sendo acompanhado, ainda que em silêncio, por aquele que já caminhou na estrada mais pesada, a estrada do Calvário. E Jesus fez isso por mim e por você. E se Ele venceu a estrada do Calvário, nós podemos ter a plena certeza de que na estrada dos nossos dilemas, Ele está presente. Eu quero orar com você nessa noite. Eu gostaria de desafiar você a clamar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus,
me faz ter um novo olhar para o meu dilema. Senhor, me faz ter um novo olhar para aquilo que eu fiz e ainda não deu certo. Às vezes a gente investe os nossos recursos em algo e esse algo não acontece como a gente esperava. Às vezes você investe num filho, numa filha. Você investe num trabalho, num projeto e as coisas não saem como você esperava. Só que a grande questão é você se voltar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, me faz entender a grande história da redenção, aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, e ter um olhar diferente para isso que hoje me incomoda e que me causa uma falta de perspectiva em relação ao futuro. Que Jesus retire a escama dos seus olhos e que você possa perceber de maneira muito clara que Ele está do seu lado, que você não está sozinha, que Ele está presente e que Ele ama você. Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos. Porque o Senhor conhece que muitas vezes nós pegamos as nossas coisas e caminhamos na direção da estrada de Emaús, procurando um lugar onde a gente não precise mais ser tão confrontado. Um lugar onde a gente possa esquecer da nossa dor. Um lugar onde a gente possa deixar para trás aquilo que nos consumiu. Mas, Senhor, como é maravilhoso perceber que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos merecimentos, mas o Senhor olha para nós com seu olhar de graça, de amor, de misericórdia. E o Senhor vem ao nosso encontro, quando a gente mais precisa, e se coloca ao nosso lado, e puxa para fora aquilo que está lá dentro, para que nós nos deparemos com a verdade de que sim, o Senhor nos ama, de que sim, nós somos teus filhos, e de que sim, o nosso futuro, o nosso amanhã está nas suas mãos. Senhor, existem pessoas aqui que se deparam hoje com crises, com situações de coisas que saíram do lugar, e que elas já tentaram resolver tudo isso por conta própria, mas não conseguiram. E por isso, hoje já não tem mais a expectativa, já não tem mais o ânimo de olhar com uma esperança de mudança. Mas hoje, Pai, nós vimos, à luz dessa história, que quando a palavra foi pregada e o pão foi partido, os olhos se abriram, o coração foi aquecido. E nós sabemos, Pai, que essa noite o Senhor nos confronta com a sua palavra de graça e amor para nos mostrar essa realidade. Por isso, Pai, se existe alguma irmã, algum irmão aqui passando por esse momento de dúvida em relação ao futuro, que hoje seja o dia de entender que sim, o Senhor está ao nosso lado. Ó Deus, muito obrigado. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra jamais volta vazia, mas ela sempre cumpre o teu propósito. E porque a tua palavra cumpre o teu propósito, nós podemos, todos nós, sairmos daqui nessa noite com a esperança renovada no nosso coração, porque sim, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, está vivo e caminha ao nosso lado. Obrigado, Pai. Por isso, Senhor, renova o ânimo, renova as esperanças, dá vigor. Ó Deus, restitui a alegria da salvação e coloca no nosso coração uma expectativa viva por algo maravilhoso
que o Senhor ainda fará na nossa vida e na nossa história, e na nossa igreja, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, por volta de toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça e aqueça o seu coração. Amém? Você pode se assentar. Nós temos aqui alguns avisos importantes que queremos compartilhar com você nesse momento.